culto a Ti. Nós pedimos que nesse momento o Senhor se faça presente em todos nós e o Teu Santo Espírito Ele nos preencha e venha nos dar entendimento segundo aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã. Pedimos que o Senhor possa aceitar esse momento, possa aceitar nossas orações, nossas súplicas a Ti. Nós pedimos também que o Senhor possa falar conosco através da nossa vida desta manhã, para que nós saímos daqui com alegria, com um sentimento de melhorarmos, Senhor Deus, diante da Tua presença. Nós pedimos, não porque merecemos algo, mas porque sabemos que Tu és grande e misericórdia, Senhor. Então, por favor, esteja conosco nesse momento, aceita esse culto em nome de Jesus. Amém. Jesus foi no céu preparar.
Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua santa casa, na tua santa presença. Pai amado, amoroso, grandioso Deus, te agradecemos, Senhor, por nos trazer, pelo teu Espírito Santo, Senhor, nos conduzir até a tua santa casa de oração. Pai querido, te pedimos bênçãos sobre cada irmão, Senhor, que está comigo. Por cada irmão, Senhor, que por algum motivo não estará aqui hoje, mas nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa ir até cada um deles e abraçá-los e confortá-los, e que eles sintam, Senhor, o prazer de estar na tua santa casa. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, seja com cada um de nós, que nós possamos dar o nosso melhor hoje para cultuar o Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Está nascendo um novo tempo, uma nova
Informativo Mundial das Missões. O ponto da virada. Draicolo vive na Nova Caledônia e é o caçula de uma família cristã de 12 filhos. Desde pequeno ele frequentou uma igreja tradicional, mas na adolescência se desviou dos caminhos de Deus. Draicolo se envolveu com os prazeres deste mundo, abandonou a escola e se afundou em vícios. Ele tentou preencher um vazio do coração, mas tudo só resultava em noites de arrependimento. Entretanto, quando chegou à idade adulta, Draicolo decidiu participar de um pequeno grupo cristão. Ele não tinha certeza do que buscava, mas sabia que precisava de algo além do que o mundo podia oferecer. No início, Draicolo não compreendia muito a Bíblia, mas parecia que aquelas páginas preenchiam seu coração. Logo ele começou a falar de Jesus para outras pessoas, e isso o fazia se sentir ainda melhor. Um dia, um amigo o convidou para participar de uma série de reuniões evangelísticas. Era um evangelismo adventista, e as mensagens das reuniões transformaram a vida dele por completo. Ele sentiu o Espírito Santo chamando para deixar a vida antiga e seguir Jesus por completo. Então, com o apoio de pastores e membros da igreja, ele decidiu se entregar totalmente a Deus através do batismo. Mas aqueles anos de vícios haviam deixado marcas em seu corpo e mente. Entretanto, Deus o ajudou a se libertar. Hoje, Draicolo lê a Bíblia todos os dias, e sua maior alegria é compartilhar as boas novas de Jesus com outras pessoas. Obrigado por ser fiel à oferta missionária, que ajudará neste trimestre a construir um centro de influência na Nova Caledônia. Sejamos liberais.
ele tenta demonstrar a forma, o estilo de vida cristã, como o cristão deve viver e como se comportar. Quer, como ele diz, viver seja para Cristo e morrer também seja para Cristo. Nós possamos dar um exemplo com vida e também com morte de cristãos genuínos. A nossa irmã Fernanda vai ficar com as crianças, Carla com os jovens e o resto de nós em uma só classe. Amém? Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Sou o Senhor, Rei de Israel.
Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por todo o estudo, por cada palavra, por cada direcionamento inspirado por Ti, Pai. Continua a usar, Senhor, homens e mulheres para a pregação do Teu Evangelho. Te pedimos que seja conosco, Pai. Usa-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A família foi de oração. Na semana foi a família da nossa irmã Josefa Amarantes. Então, o qual a igreja passou a semana inteira orando por a nossa irmã Josefa, por seu esposo, sua filha e toda a sua família. Então, no sábado, nós fomos visitar ela, falar para ela que essa semana estávamos na semana de oração por ela, e ela sempre muita falta da igreja, dos irmãos, então quem vai fazer uma visita a ela, ela está na casa da irmã Gilmar, ali perto da prefeitura. amém. Então, convido os irmãos a fazer mais uma oração para a nossa irmã José. Está com a idade avançada, está um pouco enferma, mas o Senhor pode todas as coisas. Ele vai fazer o que for da sua própria vontade. Oremos. Pai amado, querido, em nome de Deus, te agradecemos, Senhor, por a vida da nossa irmã José. E pedimos a Deus que o Senhor possa agir na vida dela, na vida da sua filha, do seu esposo, dos seus netinhos, Senhor. Que o divino Espírito Santo, Senhor, possa habitar no lar dela, que ela possa, Senhor, mesmo doente, mesmo na situação que ela está hoje, ela possa ser um exemplo, Senhor, para a sua filha, para os seus netos, para o seu genro. Deus de amor, Deus de misericórdia, que o Senhor possa usar a nossa irmã até o dia que o Senhor desejar. Seja com ela, que ela possa ser uma bênção, Senhor, aonde quer que ela vá. Que ela possa transmitir o teu amor, o teu Espírito Santo, seja com ela todos os dias, fortalecendo, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que ela possa ter saúde, que o Senhor possa dar saúde a ela, para que ela possa viver uma vida abundante. Pai de misericórdia, nós te pedimos todas essas coisas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A próxima família escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração é a família da nossa irmã Jéssica. Então é o compromisso da igreja, está orando sempre junto pelos outros. E em especial essa semana por a família da nossa irmã Jéssica. Amém? Amém. E aí, irmã nossa, que posso falar para nós. Curvemos nossas frontes e mais uma vez possamos falar com o nosso Deus. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, e queremos Te apresentar a família da irmã Jéssica, seu esposo, seus filhos, Senhor. Essa serva, Senhor, que vem, mesmo diante das dificuldades, Senhor, que o mundo coloca na vida dela, ela vem lutando contra as dificuldades espirituais desse mundo, para não deixar os Teus caminhos, Senhor. Por isso te pedimos humildemente, Senhor, que Teus santos anjos acampem ao redor dela, do esposo dela, dos filhos, acampe no lar deles, Pai querido. Que Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo, o nosso Consolador, também console ela diante das dificuldades, diante das provações, para que ela não desanime, Pai querido. Senhor, que o Espírito Santo também voa o esposo dele e os filhos, Senhor, na missão, Senhor, de serem uma família em Cristo, Pai querido. Senhor, nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos na certeza das tuas providências. No nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, com esse mesmo espírito, vamos também fazer uma oração por cada pedido de oração e também por cada agradecimento aqui colocado. Então, lembrando os irmãos que sempre que sentirem a necessidade de
está colocando nas mãos de Deus aquilo que você, com as suas próprias forças, você não pode fazer. Vocês façam as cartinhas e coloquem aqui dentro. E tenha certeza que no tempo determinado por Deus, Ele vai responder cada pedido de oração. Amém? Então, podemos as nossas mãos e vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse momento que o Senhor nos concede, Jesus. E podemos estar na tua casa, no teu santo dia, Senhor Deus. E nesse momento tão especial, Deus, podemos trazer a caixinha com cada pedido de oração e cada agradecimento, Senhor. Meu Deus, queremos colocar em tuas mãos causas que nós mesmos, com as nossas forças humanas, meu Deus, nós não conseguimos fazer. Mas colocamos em tuas mãos, meu Deus, porque temos a certeza que o Senhor há de vir com a sua provisão, que no tempo determinado por ti mesmo, Senhor Deus, o Senhor há de nos responder e nos conceder resposta para todas as causas, Senhor Deus, assim colocar em tuas mãos. Ó Paizinho, queremos também te agradecer por tantas coisas que o Senhor já provou em nossa vida, por tantas provisões, Deus, que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida e eu creio que continuas a fazer. Então que o Senhor receba também a nossa oração, Deus, de agradecimento, porque reconhecemos, Deus, o teu agir na vida de cada um de nós. Mas em nome de Jesus, se tudo isso eu te peço, já te agradeço, Senhor, em todo o nome do Senhor Jesus. Amém. Os avisos dessa semana que a igreja vai organizar o Junta Panela. Após o Junta Panela, o irmão Jefferson vai se reunir com todos aqueles que louvam na casa do Senhor para organizar o ensaio, nesse irmão Jefferson. E também os jovens da igreja vão organizar um pôr do sol, é isso, Carol? Então vamos colocar no grupo da igreja e também amanhã nós vamos estar no quinto estudo, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, e você que puder estar na igreja, está sendo um estudo maravilhoso, não perca, está sendo uma bênção. E também na quarta-feira, culto de oração da família. Vocês são convidados mais que especiais. Amém? Gostaria de convidar o serviço de canto, o pregador e os diáconos. Amém.
estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, desfrutando da companhia do teu Santo Espírito e também dos nossos irmãos. Pedimos que nessa manhã o Senhor abra nossa mente e nosso coração para que a tua palavra mais uma vez fale conosco e nos aproxime de ti. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Do tudo que ele conquistou na vida, ele nos deixou 2 empresas financeiramente bem doentes. Quando o pai da gente morre, não faltam candidatos para querer assumir o lugar de paizão. Os anos se passaram e a gente não só sobreviveu, como crescemos com as bênçãos de Deus. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Nosso Pai que está nos céus. Ainda adolescente, eu me converti juntamente com meus irmãos e minha mãe, sempre buscando ser fiel a Deus no que nós acreditávamos, nos dízimos, nas ofertas, no nosso relacionamento interpessoal, dentro do nosso lar e principalmente na guarda do sábado. Meu pai não era um homem religioso. Como empresário, ele tinha o que o dinheiro poderia comprar, mas no fundo lhe faltava paz. Em 2014, contraiu um câncer, onde lutou nos próximos 2 anos. Em 2016, ele pediu o batismo. Não foi possível se batizar, mas ainda conseguiu entregar sua vida a Deus e teve a unção. 2 dias depois, descansou. Ele nos deixou 2 empresas financeiramente bem doentes. Quando o pai da gente morre, não faltam candidatos para querer assumir o lugar de paizão. Meu pai tinha muitos sócios e alguns deles se aproximaram da gente com boa vontade, dando a entender que poderiam tomar conta dos negócios. A primeira medida que tomamos foi de tentar trazer Deus para o nosso negócio, porque pela primeira vez tínhamos a oportunidade de trabalhar juntamente com Deus. Imagine agora, fechar os sábados, logística e uma empresa que já estava completamente falida. E tínhamos também sócios que não compactuavam dos nossos princípios. Então entendemos que deveríamos romper com esses sócios para fortalecer a nossa comunhão com Deus e trazê-lo para junto de nossos negócios. Nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos coragem, saúde e muito trabalho. E principalmente tínhamos uns aos outros. Quando o Diego se juntou conosco, isso nos permitiu, porque ele estruturou o negócio do ponto de vista de controle, sem dúvida, o nosso crescimento. Foi nesse momento então que começamos a nos preocupar com uma outra questão. O nosso dízimo, mas não do pessoal, sim das nossas empresas. Qual a melhor forma de dizimar? E para calcularmos o dízimo da empresa, a gente teve que se organizar e melhorar todos os nossos processos para que pudéssemos ter a certeza de que estávamos sendo fiéis a Deus da forma correta. Acontece que em um dia, mais uma prova surgiu. No último dia útil do mês, quando eu fui olhar o saldo da conta, tudo que tinha na conta era exatamente o valor do dízimo. Nesse momento eu olhei e pensei, uau, não acredito. Não acredito que vou raspar essa conta. Nesse dia, deu um pesar no coração. Mas mais uma vez, resolvemos ser fiel a Deus. E dizimamos todo o valor que tinha em conta. Mas a gente queria fazer mais. O dízimo era uma pequena fração do reconhecimento e gratidão de que Deus cuidava da nossa família, da nossa empresa e dos nossos negócios. Foi assim então que surgiu o primeiro encontro de líderes e o projeto Primeira Hora com Deus. Um evento em que a gente pôde trabalhar a cultura da nossa empresa com base em 8 princípios bíblicos, incluindo o sábado, que é o 7º princípio. Esses eventos têm sido uma bênção. Colaboradores, clientes e até mesmo sócios têm participado de estudos bíblicos e alguns deles já até se decidiram pelo batismo. A nossa história como pessoas, como família e como empresa familiar é a história da fidelidade de Deus para com seus filhos. Os anos se passaram e a gente não só sobreviveu, como crescemos com as bênçãos de Deus. Essa empresa foi criada pelo nosso Pai, que não está mais conosco, mas ao nosso Pai, que está nos céus, que sustenta, frutifica e abençoa nossos esforços e nossos recursos. Ser fiel a Deus é confiar quando tudo manda desconfiar. É se entregar e entregar quando tudo e quando a lógica pede para reter. E é caminhar quando as forças já pedem para parar. E é nesse lugar da confiança que a gente experimenta a leveza de saber que Deus está cuidando de tudo. Porque no fim das contas não é sobre o que a gente perde, mas sim sobre o que a gente ganha, quando a gente resolve se entregar e confiar inteiramente em Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curva a terra e o céu, sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força para vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curva a terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso. Nome não há outro igual, não há.
Bom dia mais uma vez. Já é sábado. Que o Espírito Santo de Deus ele possa preparar os nossos corações para receber a sua mensagem. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à casa do Senhor. Certamente o nosso Deus se alegra quando nós vimos a sua casa, até a sua presença. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é a personalidade do Espírito Santo. O irmão Anderson mencionou que a gente está tendo aqui um estudo nos domingos, sobre o Espírito Santo, Deus dos bastidores. E esse é um dos temas que a gente estudou, a personalidade do Espírito Santo. No domingo passado, a gente estudou a respeito desse tema. Eu até mencionei aqui que seria bom passar esse tema novamente com a igreja inteira, porque no domingo nós temos um público reduzido. No domingo passado nós tivemos poucas pessoas aqui, então eu quero pedir licença aos irmãos que estiveram no domingo, que já viram essa mensagem, para que eu passe novamente para a igreja, porque eu entendo que é uma mensagem muito importante. Recentemente foi tema de debate, não só aqui, mas constantemente tem sido debatido no meio cristão a respeito da personalidade do Espírito Santo. E por que esse tema é importante? Porque quando nós vamos para a Bíblia, da perspectiva da Bíblia, a gente vê que Deus, ele é um Deus relacional. Ele deseja se relacionar com as suas criaturas. E, sendo o Espírito Santo uma das pessoas da divindade, para que nós nos relacionemos com Ele, é preciso que Ele seja uma pessoa, que Ele tenha uma personalidade. Mas algumas pessoas entendem diferente, entendem que o Espírito Santo não tem uma personalidade, ele seja apenas uma influência, uma força ou alguma coisa. E aí nós precisamos ir para a Bíblia para ver o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo e da personalidade do Espírito Santo. Então, pode avançar aí, nós vamos dar início ao estudo. Uma influência divina ou uma pessoa. Muitos só conseguem imaginar o Espírito Santo como uma influência ou poder impessoal. Talvez porque a Bíblia o representa algumas vezes de forma impessoal, através de símbolos, de uma pomba, um vento de fogo e etc. Ou seja, a Bíblia muitas vezes representa o Espírito Santo e até outros seres através de símbolos. Por exemplo, quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Vocês podem abrir também. E acredito que nós já tivemos aqui um estudo. Se não tivemos, nós vamos ter esse estudo que nós estamos tendo nos domingos sobre os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos. Então, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7. E aqui diz assim muitos concluem ser ele um ser impessoal, um tipo de poder divino, mas esta não é a verdade que a Bíblia apresenta. Existem várias passagens bíblicas que estabelecem a personalidade do Espírito Santo. Então, muitos veem essa questão do Espírito Santo muitas vezes ser representado como um fogo, como um vento ou como uma pomba, impeditivo, para que ele tivesse uma personalidade. Mas nós vamos ver aí em Hebreus capítulo 1, versículo 7,
diz assim: ainda quanto aos anjos, diz aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Então, veja que mesmo seres que têm personalidade, como os anjos, que são mencionados aqui nesse texto, também podem ser representados, e Deus pode fazer com que eles sejam representados por vento ou labareda de fogo, né, conforme a necessidade. O próprio Deus também pode ser representado por símbolos. Por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés a primeira vez, como foi que Deus apareceu? Através de uma sarça ardente, né, que não se consumia. Então o próprio Deus muitas vezes aparece como um símbolo, como forma de fogo ou como vento. Então isso não é impeditivo para que o Espírito Santo tenha uma personalidade. Então nós vamos adentrar no estudo, avançar no estudo, e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da personalidade do Espírito Santo. Antes eu queria convidar vocês a fechar os olhos e mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Santíssimo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma vez termos diante de nós a tua palavra aberta. Te pedimos, Senhor, que nesse momento o teu Santo Espírito venha nos iluminar, pois nós queremos aprender mais sobre ti para assim te conhecermos melhor, estarmos mais próximos do Senhor. É verdade, Senhor, que não existe nada em nós que nos faça merecedores de nada que venha de ti, mas nós sabemos também do teu amor, da tua misericórdia, e por isso nós te pedimos que nesse momento o Senhor venha iluminar a nossa mente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar. O que a Bíblia realmente revela sobre o Espírito Santo? Vamos explorar 4 evidências bíblicas que revelam o Espírito Santo como uma pessoa distinta, divina e relacional. Isso nos ajudará a entender o papel que ele desempenha para a nossa salvação. E somente quando nutrimos pensamentos verdadeiros sobre ele, é que poderemos render nosso amor, reverência e confiança. Como eu dizia no começo, esse estudo ele é de grande importância, porque sendo Deus um Deus relacional, e sendo o Espírito Santo, como nós vemos no capítulo 14 de João, a pessoa que Cristo enviaria quando ele subisse ao céu, o Espírito Santo ficaria aqui na terra. Se nós não entendermos o Espírito Santo como uma pessoa, como nós vamos nos relacionar com ele? Nós não nos relacionamos com objetos, por exemplo. Não é possível você se relacionar com uma cadeira. Por quê? Porque a cadeira não tem personalidade, ela não tem inteligência. Não é possível você se relacionar com o carro, com o vento, que é uma força da natureza. Não é possível você se relacionar com a energia. Por quê? Porque ela não tem personalidade. Personalidade são características, é uma característica que nós herdamos de Deus. Quando nós vamos ao Gênesis, nós percebemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso Deus é um Deus pessoal, que tem personalidade, que tem inteligência. E por que o Espírito Santo, sendo uma pessoa da divindade, uma das pessoas da divindade, seria diferente? Se ele não tivesse personalidade, ele seria inferior aos seres humanos que possuem inteligência, personalidade. Como ele poderia ser Deus e como poderia servir a um Deus que não tivesse inteligência quando nós, seres humanos inferiores a Deus, temos? Então nós vamos perceber na Bíblia que o Espírito Santo é alguém pessoal e distinto de Deus. Alguns grupos podem até pensar, mas o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é apenas uma parte de Deus, uma influência dentro de Deus. Aí já é um problema sério, porque você vai estar descrevendo da Trindade. Você vai estar passando a fazer parte de um grupo que é antitrinitariano. E aí você está descrevendo uma das principais doutrinas apresentadas na Bíblia. Mas vamos avançar no estudo, para avançar. Vamos ver a primeira evidência, que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai. Ele não é nem Deus e nem é também Jesus. Ele é uma pessoa distinta, uma terceira pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas. Como a divindade esteve presente no batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Lucas 3,
versos 21 e 22, amém? E aí diz o seguinte: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que quando ele orava, o céu se abriu. Versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele com forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, e em você me agrada. Então nós vemos aí de forma distinta as três pessoas da divindade reunidas. No batismo de Jesus nós temos Jesus sendo batizado, nós temos Deus fazendo a sua voz ser ouvida do céu, e o Espírito Santo desce como forma de pomba, como símbolo da pomba sobre Jesus. Então nós vemos aí três pessoas distintas, eles estão aí separados. Pode avançar? Pode avançar no slide? Evidência de três pessoas, uma divindade. A primeira evidência da personalidade do Espírito Santo é a sua relação distinta com o Pai e com o Filho. No batismo de Jesus, as três pessoas estão presentes e atuando de forma distinta. A voz do Pai, a gente tem o Espírito descendo como pomba, e o Filho sendo batizado. Essa distinção também é vista na forma batismal. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 28, 19, não precisa abrir, mas Jesus ele diz: e por todo mundo fazem discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas. Se por acaso o Espírito Santo fosse Jesus, ele não precisaria, Jesus ou Deus, ele não precisaria mencionar os três, mas mencionaria apenas o Pai e o Filho. No entanto, Jesus menciona os três, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas. Na bênção apostólica também, 2 Coríntios 13, 13. Esse nós vamos abrir. 2 Coríntios 13, 13. Coríntios 13, versículo 13. Amém? Quem encontrou, pode ler. Quem pensa aí? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Então, mais uma vez, a Bíblia distinguindo a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. A Bíblia distinguindo mais uma vez três pessoas distintas. Pode avançar. Então, o Espírito Santo, essa foi a primeira evidência, que os três são distintos. Mas o Espírito Santo, será que ele é igual a Cristo? Ele é Deus também? Ou ele seria um elemento inferior? Que promessa Jesus ele fez aos discípulos antes de voltar ao céu? João 14, versículo 16. João 14, 16. Será que o Espírito Santo não seria somente um elemento inferior, talvez como os anjos? Pode ver. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Pode avançar aí, tá? Então a evidência 2 é a promessa de outro Consolador. Preocupado em não deixar seus discípulos órfãos, Jesus promete outro Consolador. Quando a gente vai, a Bíblia ela foi escrita originalmente não na língua que nós lemos hoje, mas a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. A palavra grega usada para outro é alós. Existem
duas palavras gregas utilizadas para o termo outro. Né? Jesus fala de outro consolador. A palavra outro em grego pode ser alós, que significa outro da mesma natureza, do mesmo tipo, da mesma espécie, e a palavra heteros, que significa outro de um tipo diferente. Que palavra será que Jesus usa? Jesus usa a palavra alós, ou seja, ele prometeu enviar alguém como ele, da mesma espécie, do mesmo tipo, da mesma natureza, ou seja, uma pessoa com o mesmo caráter e não uma força ou influência impessoal. Ou seja, Jesus enviaria outro da mesma natureza, igual a ele, no sentido de ser igualmente divino. Né? A palavra pode colocar lá, o mesmo utilizado. Outro igual. E ele fala também, é interessante que ele fala, pode avançar, próximo slide. Em outras palavras, Jesus ele prometeu alguém como ele, logo um ser pessoal e não uma energia ou apenas uma influência. Ou seja, se Jesus ele é pessoal, ele tem uma personalidade, tem inteligência, ele se relaciona e ele enviaria outro igual, o Espírito Santo também tem essas mesmas características de ser alguém relacional, alguém igualmente divino e que também se relacionaria com as suas criaturas. Outro detalhe interessante é que nesse mesmo texto o Espírito Santo ele recebe de Cristo o tipo de consolador. De consolador. Então perceba que Jesus atribui ao Espírito Santo uma ação. E nós sabemos que não precisa saber ser especialista em português, mas que ações elas são desenvolvidas por seres que têm personalidade. Por exemplo, quando você vai para o português, estudar português, você sempre vê o professor dizendo que o sujeito da frase é aquele que pratica a ação. E Jesus ele chama o Espírito Santo de consolador, não de consolo. Se por acaso o Espírito Santo fosse somente uma força ou energia, Jesus poderia ter dito que enviaria um consolo, né? Enviaria uma força para consolar, mas ele envia o consolador, alguém que iria exercer a ação consolar. Pode avançar aí. O termo grego usado por Jesus é paracletos, que descreve alguém que é chamado para dar apoio, assistência, para ajudar. O Espírito Santo viria para dar sequência à obra de Jesus e ser seu representante. Assim como Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é pessoal. Pode avançar? Essa foi a segunda evidência. Pode avançar. Agora, a terceira é a evidência. Será que ele pensa, que ele decide e que ele sente? A Bíblia atribui ao Espírito Santo características essenciais de uma personalidade. O que você precisa ter para que você tenha uma personalidade? Primeiro, você precisa pensar, precisa ter inteligência. Uma personalidade, ela pressupõe inteligência. A personalidade também, ela pressupõe vontade. E a personalidade também pressupõe emoção. Então, para que um ser ele tenha personalidade, ele precisa ter pelo menos essas três coisas: inteligência, vontade e emoção. Nós, seres humanos, temos tudo isso. Por quê? Nós temos uma personalidade. E aí cada pessoa tem uma personalidade diferente, como nós dizemos. Cada pessoa tem ou desenvolve um nível de inteligência ou de conhecimento. Cada pessoa tem a sua vontade. Né? É por isso que muitas vezes as pessoas elas costumam se relacionar e às vezes ter problemas de relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas têm vontades diferentes. Isso são características da personalidade. E emoções. Cada pessoa também tem ou desenvolve as suas emoções de maneira diferente. Agora, será que o Espírito Santo ele apresenta essas características? Vamos ver se o Espírito Santo ele tem inteligência. João 14, 26. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então,
o texto ele diz que o Espírito Santo, que seria enviado pelo Pai, em nome de Jesus, ele ensinaria. Para ensinar, você precisa ter inteligência. Então, essa é uma característica do Espírito Santo. Ensinar. E fará com que vocês lembrem de tudo que eu lhes disser. Próximo, podem voltar, cara. O próximo texto é João capítulo 15, também versículo 26. João 15, 26. Amém? E encontrar para ler. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, ele testifica, dá testemunho, ou ensina sobre Jesus. Então, isso pressupõe uma certa inteligência. Certo? Então, para que você ensine alguma coisa a outra pessoa, é preciso que antes você saiba. E para que você saiba, você precisa ter inteligência. Vontade. Será que o Espírito Santo ele tem vontade? Ele toma decisões? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Primeira Coríntios 12. Amém? Quem encontrou pode ler. É primeira Coríntios. Capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Só tá aí? A minha versão diz assim: mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Então, esse capítulo aí fala sobre os dons espirituais. E nós percebemos aí que o Espírito Santo ele tem vontade. Ele distribui os dons conforme ele quer, de acordo com a vontade dele. Então, mais uma característica aí de personalidade. Ele tem vontade. Lá em Atos 16, versículo 7. Pode não? Atos 16. Atos 16, versículo 7. Contando Lícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então nós vemos aí, esse é o relato que quando Paulo e outro pregador do Evangelho estavam para ir para uma determinada região, o Espírito Santo que dirigia a pregação do Evangelho ali e pediu que eles fossem para aquela região que eles estavam querendo. Ou seja, o Espírito Santo aí colocando a sua vontade, o que ele, como Deus na sua presciência, entendia que era melhor. Ou seja, mais uma característica aí de personalidade do Espírito Santo. Ele tem vontade. O Espírito Santo tem emoção, que é uma outra característica de personalidade. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Então, mais uma característica aí de personalidade do Espírito Santo. Ele também tem emoção e também pode ser entristecido. O interesse maior do Espírito Santo é a nossa salvação. A Bíblia deixa claro que quando nós tomamos atitudes que se tornam barreiras para a nossa salvação, isso entristece o Espírito Santo. Foi muito interessante com a passagem do tempo, que é o único pecado que Deus perdoa, É o
E a Bíblia também fala que é o pecado contra o Espírito Santo. A gente pode estudar melhor em outro dia. Mas, só brevemente, a Bíblia fala que é você atribuir a obra de Deus a Satanás. Né? Dizer que aquilo que Deus está fazendo, que está fazendo, na verdade, é inimigo. É uma das coisas que é tratado como pecado contra o Espírito Santo. Pode avançar, cara. Então, essa foi a terceira evidência. O Espírito Santo, quando você vai na Bíblia também, apresenta ações de uma pessoa ativa. Nós não vamos ler todos esses versos, mas você pode anotar, eu coloquei também lá no grupo esse estudo. A Bíblia descreve o Espírito Santo realizando aí mais de 15 ações que só podem ser executadas por uma pessoa, por alguém que tem uma personalidade. Por exemplo, ele se comunica, o Espírito Santo se comunica. Quando você vai lá em 1 Timóteo, você vai perceber que ele fala. João 15, 26, que é o verso que a gente leu, ele testifica ou dá testemunho de Jesus. Apocalipse 22, 17 vai dizer que ele apela. E João 16, 8 vai dizer que ele convence. Ou seja, característica de uma pessoa. Alguém que fala, convence, apela, testifica, testemunha. A Bíblia também traz características de que o Espírito Santo ele lidera. Lá em João 16, 13 vai dizer que ele guia. Em Atos 10, 19 e 20, ele envia os irmãos, os crentes, para as missões evangelísticas. Lá em Atos 16, 17, que foi o que a gente leu, ele proíbe. Ou seja, ele quem determina e diz, de acordo com a sua vontade, para onde os cristãos devem ir com a mensagem. Então, claro que esses homens, Paulo, Silas, esses homens que viviam pregando o Evangelho, eles devem se colocar completamente sobre a direção do Espírito, né? O Espírito Santo respeita também o nosso livre-arbítrio, mas esses homens se colocaram de uma forma que Deus é quem dirigia a obra que eles estavam fazendo. Ele também se relaciona. João 14, 17 diz que ele habita. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que ele intercede, né? Intercede até com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E João 16, 14 vai dizer que ele glorifica a Cristo. São ações que claramente só podem ser desenvolvidas por um ser que tem e possui personalidade. Pode avançar. E aí a quarta evidência, os pronomes pessoais usados para o Espírito. Como Jesus se referiu ao Espírito Santo em sua obra? João 16, 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão vivido. Então a gente percebe, pode avançar, cara. A gente percebe que Jesus se refere ao Espírito Santo como ele, um pronome que pessoal. Poderia ter se referido como isso ou aquilo, se de fato o Espírito Santo fosse apenas uma força ou uma energia, mas Jesus se referiu ao Espírito Santo como ele, uma pessoa. É a evidência da personalidade do Espírito. Os pronomes pessoais que a Bíblia usa para ele no discurso de despedida de Jesus é um exemplo. Por exemplo, ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Nesse discurso, por 8 vezes a palavra Espírito, no grego pneu, vem acompanhado de pronomes masculinos, quando usado em conexão com o Espírito Santo. Então, Jesus chama o Espírito Santo de ele. Pode avançar. Até mesmo o próprio Espírito Santo se refere a si mesmo usando um pronome, na primeira pessoa. Por exemplo, disse, que já é uma característica do Espírito, né? Dizer alguma coisa, ou seja, falar. Para falar, você precisa ter inteligência, precisa ser um ser inteligível. Disse o Espírito Santo: separai-me ou separai para mim, mais uma vez o pronome pessoal, agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Outro detalhe
é que a Bíblia ensina que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Vamos abrir Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Quem encontrou, pode ler. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém. E no verso anterior, o verso 27, diz o seguinte: aquele que sonda os corações sabe qual é o que diz aí no texto. Amém. Então, para você ter um amém, preciso que você seja um ser pessoal. Pode avançar. Então, recapitulando aí, o retrato de uma pessoa divina. Primeiro, como nós lemos na Bíblia, ele é distinto na Trindade, ou seja, ele é uma pessoa separada do Pai e também do Filho. Ele aparece de forma separada no batismo de Jesus. Segunda evidência, ele é igual a Cristo, no sentido de ser divino, de ter a mesma natureza divina. Ele é prometido como outro alós, ou seja, outro igual. Consolador, que não consola, né? Consolador, alguém que consola, da mesma natureza de Jesus. Ele também, a terceira evidência, que ele possui atributos pessoais. Ele demonstra intelecto, vontade e emoções. E quarta evidência, ele usa pronomes pessoais. A Bíblia trata o Espírito Santo com pronomes pessoais. Ele, Jesus chama ele de Espírito de ele, e o próprio Espírito se refere a si mesmo como mim, né? Como um pronome pessoal. Pode avançar. Palavra de autoridade. Esse escritor aí, é o escritor Morris Vendelos. Ele é um pastor e pregador e também escritor. Ele publicou mais de 30 livros sobre os diversos temas. E um dos livros que ele escreveu foi esse livro aqui, ó, O Seu Amigo, o Espírito Santo. Esse é um livro que tem na Casa Publicadora Brasileira. É um livro pequenininho, você consegue ler ele bem rápido. E é um livro onde ele aborda a respeito do Espírito Santo diversos aspectos, né? Tanto a obra do Espírito Santo, como a personalidade, como o Espírito Santo atua. E desse livro tem um trecho que ele diz o seguinte: se o Espírito Santo é uma pessoa, então ao invés de ser um poder, aliás, se o Espírito Santo é uma pessoa, então em vez de ser um poder com o qual podemos usar, ele é quem nos usa para a glória de Deus. Em lugar de tentar obter mais do Espírito Santo, nos preocupemos em que ele tenha mais de nós. Ou seja, o que ele quer dizer? Muitas vezes nós vemos nas igrejas evangélicas por aí, os irmãos agindo como se ter o Espírito Santo fosse receber um poder especial, e quanto mais poder, quanto mais você tem desse poder, mais você consegue fazer coisas, mais você consegue impressionar. É porque algumas igrejas dizem que se você não falar línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. Nós vemos que essa é uma concepção equivocada. O Espírito Santo não é um poder, uma força que nós obtemos cada vez mais para fazer coisas. Pelo contrário, o Espírito Santo é uma pessoa que, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais Ele dirige a nossa vida e mais Ele nos usa. Não somos nós que usamos o Espírito Santo, mas Ele é quem nos usa. E a Bíblia, ela é clara em mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando surgiu essas controvérsias a respeito da personalidade do Espírito Santo? Pode avançar, calma. Ellen White, ela escreveu também a respeito do Espírito Santo. Muitas vezes, essas coisas escritas por Ellen White são interpretadas de forma errada por alguns irmãos.
E um dos textos que gerou uma certa polêmica foi esse texto aqui, onde ela diz o seguinte: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é outro. E aí ela fala sobre natureza, né? Ela diz: a natureza do Espírito Santo é um mistério. E alguns irmãos leem esse texto e querem reduzir o significado da palavra natureza à personalidade. Só que aí, Ellen White, ela não está falando de personalidade. Se você for reduzir o significado da palavra natureza à personalidade, você, por exemplo, vai concluir que Jesus ele tinha dupla personalidade. Porque Jesus tem dupla natureza. Jesus é 100% humano e 100% divino. Então você não pode reduzir a palavra natureza à personalidade, porque não é a mesma coisa. Personalidade é uma característica humana, como nós vimos, e também divina, de inteligência, vontade, emoção. Natureza é uma palavra abrangente, né? Se usa natureza para quase tudo, para falar da questão da matéria. Por exemplo, quando alguém, por exemplo, não está muito bem, né? Nós temos comumente no nosso cotidiano, alguém não está muito bem, dizer: hoje eu estou com uma natureza ruim. Então a palavra natureza é uma palavra bastante abrangente, que não dá para reduzir o significado dessa palavra à personalidade. Até porque o que Ellen White diz a respeito do Espírito Santo pode ser dito a respeito das outras pessoas da Trindade também. Por exemplo, quando ela diz: a natureza do Espírito Santo é um mistério, poderia dizer também: a natureza de Cristo é um mistério. Porque nós não conseguimos compreender 100% como Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Nós poderíamos dizer também que a natureza de Deus é um mistério. Por quê? Nós não compreendemos Deus em sua totalidade. Deus ele é infinito, ele é eterno. Então, nem todos os aspectos de Deus que envolvem Deus vai caber na nossa mente finita. O Senhor não revelou. Nós vamos. Deus revelou, justamente. Boa observação. Ela está falando sobre aquilo que Deus não revelou, mas a personalidade do Espírito Santo nós vemos que é clara na Bíblia. Então, Deus revelou. Em que contexto Ellen White falou essa citação? Pode avançar. Nós já estamos terminando. Em 1891, Ellen White escreveu em resposta a um homem que cria o Espírito Santo ser realmente um anjo Gabriel, e que os 144 mil seriam os judeus que reconhecessem Jesus como Messias. Aí eu pergunto: a Bíblia fala alguma dessas coisas? A Bíblia fala que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. A Bíblia fala que os 144 mil são judeus que aceitam Jesus como Messias? Não. Então isso é o quê? Especulação. E é sobre isso que Ellen White estava falando. Sobre essas especulações sobre coisas que a Bíblia não fala, o silêncio é ouro. Então, continuando, após fazer uso de princípios de interpretação bíblica importantes, ela abordava sua produção de forma direta. Suas ideias das duas personagens que são mencionadas não se harmonizam, ela dizia, com a luz que Deus deu. A natureza do Espírito Santo é um mistério que não está claramente revelado, você nunca será capaz de explicar aos outros, porque o Senhor não lhe tem revelado. Aquilo que Deus não revelou, não vai ser, você não vai conseguir explicar, porque aquilo que Deus quer que a gente entenda está na Bíblia. É tanto que tem um texto que diz: o que foi dado a nós e aos nossos filhos está naquilo que Deus revelou. O que Deus deu é para nós e para nossos filhos. Mas o que Ele não deu, não adianta especular. Pode avançar. Ela citou então João 14,16 e continuou: isso se refere à presença do Espírito de Cristo, chamado de o Consolador.
Ellen White confessou então os limites de sua própria compreensão. Há muitos mistérios que eu não procuro compreender ou explicar. Eles são grandes demais para mim e para você também. E em alguns desses pontos o silêncio é ouro, ou seja, na ausência de uma luz especial sobre a natureza do Espírito Santo, Ellen White se ateve estritamente às Escrituras e, diferente de outros escritores adventistas previamente citados, ela deixou a personalidade do Espírito Santo indefinida, ou seja, naquela época, em 1891, se eu não me engano, pouco tempo depois da formação, né, da igreja, pouco tempo depois da igreja começar a estabelecer as suas doutrinas, ainda não havia sido discutido a respeito da personalidade do Espírito Santo. Até porque existiam outros assuntos mais urgentes, por exemplo, a questão do desapontamento, né, algumas doutrinas foram definidas antes e algumas, por providência de Deus, elas vieram se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós sabemos que o conhecimento da verdade, ele é progressivo. Deus ele não entregou tudo já feito, já pronto, as 28 crenças fundamentais para os pioneiros. Eles foram estudando a Bíblia e desenvolvendo essas doutrinas, e à medida que eles iam compreendendo pela Bíblia, né, Deus, através do ministério de Ellen White e das visões dadas a ela também, ia dando luz ou confirmando aquilo que eles haviam descoberto na Bíblia. Né? Então Ellen White fala aí das especulações que eram feitas. Então até 1891, Ellen White não tinha falado a respeito da personalidade do Espírito Santo, por providência de Deus, diferente de outros autores que falaram, mas como a gente viu, falaram besteira, né? Fala que o Espírito Santo seria um anjo, uma coisa e outra. E em muitos assuntos, até determinado tempo, Deus, por providência, deixou que Ellen White não falasse nada a respeito do assunto, para que depois não viessem usar alguma coisa que ele tivesse falado e que não fosse, de fato, aquilo que refletiu o pensamento bíblico e viesse ser usado, sendo que ela estava se contradizendo. Pode avançar. Está achando Fernando? Pode avançar, cara. Mas a partir, 2 anos depois, em 1893, Ellen White escreve, a partir de 1890, né, como o título diz aí, Ellen White fala a respeito do Espírito Santo. Ela escreveu: há de modo geral muito pouca coisa feita mediante a influência da obra do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo é o Consolador, no nome de Cristo. Ele personifica Cristo, mesmo com uma personalidade distinta. Em 1905 ela escreve: o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que vem ao mundo como representante de Cristo. Ele não é o anjo Gabriel, porque os anjos são seres criados e, portanto, tem início de dias. Então, deixando claro a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um ser criado, mas é Deus. Continuando, há 3 pessoas vivas pertencentes ao Filho Celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Isso foi escrito em 1906, no que nós conhecemos aqui no Brasil como Testemunho Celeste. Pode avançar, cara. Conclusão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia baseia as suas doutrinas não nos escritos de Ellen White, mas na Bíblia. Nenhuma de nossas doutrinas são baseadas naquilo que Ellen White escreveu, mas na Bíblia Sagrada. É tanto que eu comecei aqui mostrando na Bíblia a personalidade do Espírito Santo. E qual é o papel de Ellen White? Naquela época, o papel dela foi lançar luz sobre o que a Bíblia já dizia. Como ela diz, ela é uma luz menor que nos conduz a luz maior. Mas nossas doutrinas estão firmadas exclusivamente na Bíblia. Embora Ellen White não tenha falado explicitamente sobre o Espírito Santo, ela enfatizou em seus primeiros anos a personalidade do Pai e do Filho e a realidade do Espírito Santo. Fez isso por meio das Escrituras, mostrando que eles são pessoas distintas. Foi no início da década de 1890 que ela começou a falar de forma mais definitiva sobre a natureza do Espírito Santo e descrever
o Espírito Santo como ele. No inglês, he. No inglês, a palavra ele, pronto, só ele é he. E que é usado para coisas, objetos, mas ela usa para o Espírito Santo a palavra he. Pode avançar? Acho que isso é um. Ellen White entendia que seu trabalho essencial como profeta era nos conduzir aos princípios bíblicos. Em seu primeiro livro, em 1851, Experiência de Visões, ela concluiu com a seguinte palavra: eu recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Tem uma grande responsabilidade a cumprir. Transmitir a instrução que não posso dar, ou seja, ela não podia dar, mas ela nos transmitia a instrução de Deus. Publiquei muitos livros grandes e pequenos. Esse é o meu trabalho, abrir as escrituras para outros, como Deus abriu para mim. Pode avançar, acho que não tem mais nenhum. Para refletir, esse é o outro. A natureza do Espírito Santo é um mistério, assim como a natureza de Deus e de Cristo nós não compreendemos completamente. Mas a Bíblia nos apresenta preciosas informações que podem nortear o nosso pensamento e crença. Nesse ponto, a lógica humana deve se curvar diante da clara revelação da palavra de Deus. Entender seu Espírito Santo uma personalidade que você pretende fazer a partir de agora. Vimos na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar. Porque quando Cristo sobre os céus levou ao Pai que o Espírito Santo viesse para substituí-lo e nos atender como filhos de Deus. Então que nós possamos a cada dia buscar conhecer melhor o nosso Deus e nos relacionar com Ele na certeza de que, estando próximos de Deus, Ele iluminará o nosso entendimento para compreender o que Ele escreveu em sua palavra. Amém? Vamos orar? Ficar de pé e vamos encerrar com uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos tido a oportunidade de abrir a Tua palavra e de entender aquilo que o Senhor nos escreveu. Nós te pedimos que o Senhor continue nos guiando pelas Tuas verdades, que possamos compreender a Tua vontade das nossas vidas, acima de tudo que possamos te compreender melhor, porque assim como Jesus disse que a vida eterna é essa, conhecer a Deus cada vez melhor. Que a cada dia esse possa ser o nosso maior objetivo. Conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. Que Deus, que Cristo Jesus, que a pessoa do Espírito Santo possa ser o nosso melhor amigo. Nós pedimos que o Senhor abençoe o restante da nossa semana. Que durante o restante desse sábado nós possamos continuar sentindo a Tua presença. Que o Senhor possa dirigir cada um dos teus filhos aos seus lares na Tua paz. E que possamos continuar comprometidos em nos preparar para ouvir a Tua voz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.